2h08, vamos direto para Brasília conversar com a Natália Pazzi, porque sabatina de Cássio Nunes já está marcada para o STF, essas sabatinas que algumas vezes duram horas e horas, uma verdadeira maratona de perguntas e respostas, e é sobre isso que a gente vai conversar com a Natália. Explica pra gente como é que funciona, quem pode perguntar, quanto tempo dura em média, explica para os nossos ouvintes, tudo bem, Natália? Oi, Thaís, Sandro, boa tarde para você, todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, finalmente marcada, então, essa sabatina do desembargador do TRF1, desembargador Cássio Nunes Marques. Essa sabatina vai acontecer, então, no dia 21 de outubro. A gente teve essa decisão aí dessa data, então, desse anúncio dessa data pelo presidente Davi Alcolumbre, presidente do Senado, depois de uma reunião de líderes que aconteceu hoje cedo. Essa sabatina, onde que ela acontece, então? Ela acontece na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, então, antes dela ir para o plenário. O que acontece, então? A gente vai ter um relator indicado pela presidência da CCJ, a senadora Simone Tebet, nos próximos dias. Tem uma expectativa de que esse relator ele seja conhecido já na próxima quinta-feira. Esse relator ele vai apresentar, então, um relatório que precisa ser votado pelos membros da comissão e aprovado pela maioria simples, ou seja, pela maioria ali dos presentes nessa comissão que vai acontecer no dia 21 de outubro. Sendo favorável ou contrário à indicação, esse parecer aprovado na CCJ, ele segue, então, para votação no plenário do Senado. Existe uma expectativa de que tudo isso aconteça no dia 21, tanto a sabatina na CCJ quanto essa votação no plenário do Senado. Se essa indicação, então, ela for, então, para o plenário no mesmo dia 21, para ser aprovado para integrar o Supremo Tribunal Federal, o STF, esse indicado do presidente Jair Bolsonaro, ele tem que obter votos favoráveis de pelo menos 41 dos 81 senadores em plenário. Se essa indicação, então, ela for realmente aprovada, então, referendada no plenário, o presidente Jair Bolsonaro, ele já pode nomear um indicado, no caso Cássio Nunes Marques, assim que receber essa comunicação do Senado, podendo essa posse acontecer mesmo nos próximos dias. Aí ele já tomar posse, inclusive no finalzinho de outubro, caso ele seja realmente aprovado. Se essa indicação ela for por algum motivo rejeitada, o presidente Jair Bolsonaro ele vai ter que, então, indicar um outro nome para o Senado, vai ter que passar, então, por toda essa sabatina de novo e por toda essa votação no plenário. Como você falou, Thaís, essas sabatinas elas não têm tempo limite para acontecer, a duração aí, ela varia muito, pode ser muito rápida, pode ser muito longa. A gente tem os últimos casos aí, a do ministro Edson Fachin, em 2015, por exemplo, ela durou mais de 11 horas já, enquanto isso a do ministro Teori Zavascki, em 2012, ela foi concluída em pouco mais aí de 3 horas. Então a gente tem essa grande diferença aí. Vai depender de quantos senadores vão participar e de quantos assuntos vão ser abordados. Inclusive, o último indicado ao STF, o ministro Alexandre de Moraes, ele também foi sabatinado por mais de 11 horas. E vários tópicos, claro, foram abordados, muito sobre seu currículo, sobre as suas intenções no Supremo Tribunal Federal e também sobre uma possível relação dele com o primeiro comando da capital, mais conhecido aí como PCC. Então, grande expectativa em relação a isso, se tudo acontecer certinho dentro dos trâmites. Depois desse dia 21, a gente deve ter essa nomeação por parte do presidente Jair Bolsonaro do desembargador Cássio Nunes Marques. Caso o nome dele seja rejeitado, Bolsonaro vai ter que, sim, indicar outro nome aí para passar novamente por todo esse trâmite no Congresso. Faz sol agora aqui em Brasília, a temperatura na casa dos 34 graus. Natália, vamos lá. Então, o Fachin e o Alexandre de Moraes, quase 12 horas respondendo as perguntas. Meu Deus do céu, exatamente. Né? E a mais rápida você falou... tirar o dia para isso, né? E agora me diz uma coisa. A mais rápida você falou que foram 3 horas, só reforça pra gente quem foi? Foi a do ministro Teori Zavascki, que aconteceu em 2012. Ela durou aí cerca de 3 horas. Depois a gente teve a do Fachin em 2015, que durou aí 11 horas e pouco. E depois o Alexandre de Moraes, que acabou entrando aí na vaga do finado ministro Teori, que também durou quase 12 horas. E todos os tópicos, claro, são abordados. Tem que tirar o dia para isso, tem que estar preparado para responder todos os assuntos, porque vai depender do ânimo aí dos senadores, se eles vão querer terminar isso rápido ou se eles vão tirar realmente toda a próxima quarta-feira aí do dia 21 para fazer essa sabatina. Natália, só para, assim, rapidinho,
os jornalistas acompanham essa sabatina inteira. O pessoal aí prefere uma sabatina à la Faquinha ou Theory? Essas sabatinas, elas costumam ser bem cansativas, inclusive os jornalistas que acompanham, eles acompanham do início até o fim. Agora a gente tem toda essa questão da pandemia, não se sabe ainda ao certo se os jornalistas eles vão poder estar presentes na CCJ ou se vão ter que acompanhar, como a gente vem acompanhando aí os últimos acontecimentos, tudo virtualmente. Mas sendo virtual ou presencial, claro, é cansativo, se isso realmente demorar 11 horas, como a gente teve nesses exemplos aí, a gente acompanha, claro, do início até o fim, porque são vários desdobramentos, são vários tópicos que são abordados e muitas vezes tópicos que são assim, que repercutem bastante, né? Natália, então já se prepara psicologicamente, fisicamente, dá aquela dormida no dia anterior, porque trabalho não vai faltar. Boa sorte, que seja tão rápida quanto foi a que você disse aí de 3 horas e não chegue a 12. Um abraço.